Depois de uma grande aventura, conseguimos chegar aqui na comunidade do Tamanduá e vamos dar início a mais um Café Filosófico. Esse Café Filosófico é o último do ano e o último dessa edição do Café Filosófico. É um projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica da UFRB, do Centro de Formação de Professores, do curso de Filosofia. O projeto Café Filosófico atualmente é coordenado por mim, pela professora Ana Carolina, por mim, Giovana Monteiro, só para ficar registrado aqui, e pela professora Ana Carolina Reis. E nós temos na equipe Adelson Caldas, Isabela Martins, a Nerivânia Mascarenhas, como voluntários e bolsista. No momento o bolsista é Adelson. Bolsista de extensão PIBEX. E nessa edição o tema é o futuro do trabalho no mundo pós-pandemia. É este evento de hoje. A convite da minha querida amiga, irmã Eliane Macedo, estamos aqui na comunidade do Tamanduá, muito felizes de estar aqui hoje com vocês. E vamos ter a presença também do meu amigo querido, quanta saudade dele, professor Marcelo Santana, que é professor da UFRB, já foi professor daqui do curso de Filosofia, inventou de ir para o CETENS, mas a gente queria muito que ele estivesse aqui com a gente. Então, professor Marcelo Santana. A gente tem também a presença do Cosme Silveira Santana, parente de Marcelo Cosme, da Ariane Araújo Oliveira, vou apresentar já cada um deles. E o papel está um pouco molhado, só um momento, da Helenilda dos Santos Corsino Leite. Agradecer a Eliane por ter organizado tudo aqui, ter feito esse café possível aqui na comunidade. Agradecer pelo apoio também, a Associação de Agricultores Familiares do Tamanduá, AFT, o grupo de samba, Resgate, e as comunicadoras, as meninas da fase, ao Cosme, que é nosso parceiro também lá no Prosa do Campo, da Coama, também representando a AFT. E, passando a apresentação dos comunicadores, o professor Marcelo Santana dos Santos é mestre em filosofia, bacharel, mestre, licenciado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, doutorando na Universidade Federal da Bahia, e também é licenciado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é professor aqui da UFRB, como eu já falei para vocês, trabalha com ênfase em filosofia política e atua nos temas modernidade, democracia, poder, violência, ética, autonomia, corpo, corporeidade e gênero. Boa noite! Seja bem-vinda! Desenvolve desde 2010 o projeto sobre atividades compartilhadas, que é o tema também da pesquisa de doutorado, né, Marcelo? Não? É um dos muitos temas que o Marcelo desenvolve. A pesquisa de doutorado é sobre a temporalidade em Marx. Isso, não estou esquecida não. Enfim, o professor Marcelo já assumiu cargos aqui, foi gestor de ensino durante muitos anos, foi vice-coordenador do Colegiado de Filosofia, quando eu fui coordenadora. Eu vivo falando bem dele aqui o tempo todo. E é um amigo querido, né? O professor Marcelo, ele ministrou disciplinas aqui de filosofia política, antropologia filosófica, filosofia da linguagem, foi a vaga que você veio, né? Corporeidade e educação, e também foi coordenador do PIBID interdisciplinar durante 3 anos. Aqui a maioria foi PIBIDiano, acho que todos foram PIBIDianos. E o professor Marcelo
coordenou esse projeto interdisciplinar que está extinto, né? No momento a gente não tem mais interdisciplinar. Não sei se nessa edição agora tem, mas foi um projeto inovador, né? Interdisciplinar. O Cosme Silveira Santana, nosso amigo, é educador popular, é apicultor. Então, eu coloquei aqui o que eu lembrei, viu, Cosme? É membro da AFT, que é a Associação de Agricultores Familiares de Tamanduá, essa associação que a gente está aqui agora. Membro da COAMA e do coletivo Próximo do Campo. A Ariane Araújo Oliveira é licenciada no curso de Educação do Campo, da UFRB, técnica da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Isso, né? Eu não conhecia, eu nunca tinha escutado falar. Vocês vão falar um pouquinho o que é a FASE. E a Helenilda dos Santos Porcino Leite também é técnica da FASE, a quem eu agradeço por terem aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Agradeço aos 4. E é isso, eu vou passar a palavra ao professor Marcelo. Acho que a gente poderia colocar isso no plural, né? E não o futuro, talvez os futuros dos trabalhos, né? Porque, assim, essencialmente a gente vai continuar trabalhando, do ponto de vista da nossa formação, a gente não vai deixar de trabalhar. Talvez o que esteja acontecendo e que faça a gente refletir sobre essa questão seja a nossa noção de trabalho em sociedade capitalista, que está muito associada a uma compreensão que a gente tem daquilo que é emprego, né? E aí, quando a gente pensa no emprego, talvez não seja nem trabalho, todo mundo vai acabar tendo que trabalhar. E por que o emprego, né? Porque o trabalho, quem trabalha nunca falta trabalho, né? Diferente de quem tem emprego. Por isso, quem tem emprego sabe que pode ficar desempregado, mas ninguém vê uma pessoa destrabalhada. Eu nunca ouvi falar de uma coisa dessa natureza, né? E para pensar essa questão do futuro, os futuros do trabalho, né, ou dos trabalhos nessa conjuntura que a gente está vivendo, me parece que o que tem surtido e que toca mais a gente tem a ver com a nossa Constituição, dessa expectativa. Eu vou pegar abelhas, mas eu acho moribundos, né? Dessa expectativa que é criada e como que a gente criava o nosso futuro, né? Talvez vocês já devem ter visto textos falando isso. Eu tenho saudade do futuro, porque antes a gente projetava um futuro, né? A gente pensava em carreiras profissionais duradouras e a partir daí a gente então vislumbrava uma possibilidade de constituição de uma vida que fosse carreirista. Então eu vou ser tal coisa, né? Eu vou ser aquilo, então, esse você, né? Boa noite, pode entrar. Esse você, ele foi sendo transformado. E o que pressupõe também um redimensionamento do nosso próprio passado, né? Então não é só a questão da constituição de um futuro, mas da própria memória que a gente está conseguindo ou tentando construir. Então quando a gente chegou aqui, Giovana me apresentando, uma grande amiga, né? Ela foi falando, eu lembro da primeira vez que eu vi Giovana, não sei se ela vai lembrar, foi quando ela fez em São Lázaro uma seleção para professora substituta. E ela falou comigo, foi tão linda, eu disse, não, você vai passar, e de fato ela passou. E foi lindo aquilo, né? E aí a gente tem uma história de uma memória, porque quando você também projeta uma noção de trabalho, você não só cria esse futuro, como você também traz consigo o quê? Um passado. Olha, eu trabalhei em tal lugar com fulano, a gente fez isso antigamente. Então isso tudo está sendo diluído, né? O Zygmunt Bauer vai chamar isso de sociedade líquida, né? A gente está num processo de sociedade líquida. Me parece que a gente tem que ter algumas posturas. Quando eu falo a gente, eu falo a sociedade como um todo, tanto no campo como na cidade, né? Porque não tem como a gente prescindir dessa relação, embora muitas pessoas costumam fazer esses processos dicotômicos, né? Prescindindo dessa relação com o campo, e a gente sabe que uma coisa está ligada à outra. Eu não tenho como mudar, por exemplo, a relação da semente com o tempo e o momento de plantar, né? O campo, por isso, ela é uma resistência a essa lógica da aceleração que destrói os futuros e os passados, porque não tem como você fazer diferente. Tudo bem que estão até fazendo aí manipulação de sementes, né? Mas contra isso o próprio campo também está lutando na hora que faz os bancos de sementes crioulas, justamente porque a gente tem que pensar
nesses processos que vão ser vindouros. Há já muita ficção científica que mostra qual é a intenção, por exemplo, da gente pensar em como que a constituição da própria alimentação tem a ver com a forma de controle, e aí se envolve segurança alimentar, que hoje a gente poderia falar, na verdade, em soberania alimentar. Então pensar no futuro do trabalho, na verdade não é só do trabalho, é da própria condição da gente. E aí da nossa condição também, enquanto instituição formadora de pessoas que vão ter que trabalhar. E cada vez mais a gente está vivendo numa sociedade que está requerendo das pessoas múltiplas funções, né? Um caráter quase que a gente poderia falar interdisciplinar. Se antigamente, então, nós formávamos atores, pessoas que teriam um papel para ser desempenhado na sociedade, o que está se impondo agora para a gente é que isso só não é o suficiente. Nós não estamos só mais formando os atores, mas a gente tem que formar os atores, que esses atores possam forjar também o quê? Os cenários que eles vão atuar. Olha que coisa interessante. E aí você vê como que a cultura educacional ela vai sendo apropriada pelas próprias empresas. Então o que é que uma empresa faz hoje? Eles têm um monte de palavra em língua estrangeira, em inglês, para poder falar dessas relações como um todo. Uma delas é take work, alguma coisa assim, que é um processo que, traduzindo, seria assim, um aprendizado. Então, como fazer, por exemplo, que o meu funcionário na empresa tenha um aprendizado e que ele possa transformar aquele processo de aprendizado em um elemento de valor que seja o quê? Uma mercadoria para ser trocada. E é isso que está sendo cobrado da gente. Talvez a gente não sinta muito isso ainda nas nossas instituições de formação de professores, mas isso está vindo através de políticas de governo, como, por exemplo, a reformulação do ensino médio e a BNCC, que ressignifica todas as práticas. Outro dia eu estava conversando com uma colega que ainda dá aula no ensino médio, na educação básica, portanto, na escola que eu trabalhei, e aí eu perguntei a ela como foi esse processo de apropriação da BNCC. Aí ela falou o seguinte: o primeiro ano do ensino médio tem 17 disciplinas. Quer dizer, o que é que a gente está formando com isso? Né? Então, é esse indivíduo que tem que ter essa multiplicidade de visão, ainda que de alguma forma limitada, porque você não vai conseguir dar conta e nem formar com consistência, né, para fazer com que as pessoas tenham propriedade na constituição daqueles conhecimentos e depois, inclusive, possa ser aplicado. Mas você está dando uma visão ampla e abrangente que, de alguma forma, não vai conseguir dar conta desse futuro de trabalho. Porque o que vai ser exigido depois vai ser uma outra coisa, não é aquilo. Embora a reformulação do ensino médio tenha sido colocado como uma forma de proposição para que a pessoa possa escolher esse seu futuro. Só que o que acontece é o seguinte: nós estamos formando pessoas sem saber quais são, de fato, as demandas sociais existentes para os novos tipos de trabalho e os novos tipos de emprego e de funções que vão surgir socialmente. Por exemplo, quem poderia pensar há 20 anos atrás, ou talvez há 15, enfim, não sei, que existiria pessoas trabalhando que tem que fazer uma especialização para entender de celular, para poder trocar a maquininha, não sei o que. Hoje a gente encontra quase em cada esquina alguém que é um técnico específico. Quem poderia pensar, por exemplo, que aquele técnico da máquina de escrever iria ter o seu trabalho colocado lá por causa de impressoras e de uma série de coisas que foram aparecendo. Então, quando a gente pensa então nesse futuro do trabalho, a gente está, na verdade, discutindo com uma série de transformações sociais, mas também com uma série de transformações que são técnicas, que numa linguagem marxista, sim, seria assim, o desenvolvimento de forças produtivas, né? Ou seja, dessa tecnologia voltada para a produção. E aí, quando você olha para esse conjunto de coisas, a gente vai ser demandado por determinadas tarefas, inclusive que nós não conhecemos. Há um dado que diz que cerca de 25% dos trabalhos que existirão são desconhecidos. 25%. Então, assim, você imagine que nós estamos formando pessoas, mas a gente não sabe efetivamente em que essas pessoas vão trabalhar. Lógico, quando a gente forma um professor, ele vai ser
alguém que vai trabalhar ali naquele campo do ensino, etc, coisa e tal. Mas não necessariamente ele talvez ocupe esse lugar, porque mesmo o trabalho do professor vem sendo substituído. O desenvolvimento das máquinas, né? Quando a gente olha esse processo de desenvolvimento de forças produtivas, sobretudo das máquinas, a gente sabe que as máquinas elas vêm para substituir o trabalho humano, que é o que a gente chama de trabalho humano vivo. E aí esse desenvolvimento das máquinas acaba sendo também, numa linguagem marxista, o trabalho morto, né? Que é um trabalho que já foi empregado, mas que é, na verdade, fruto de uma inteligência acumulada. Isso está lá em Marx, quem quiser depois procurar, tanto na ideologia alemã, quanto nos Grundrisses. Mas ele é um fruto de conhecimento acumulado. E por que eu estou trazendo isso? Porque, em tese, isso era para fazer com que nós todos tivéssemos tempo livre. Tempo livre para o desenvolvimento de quê? Dessas relações espirituais. Eu tenho um tempo livre para poder estudar, chamando de desenvolvimento espiritualista, para ninguém falar, o cara é de espiritismo, não é isso. Mas é esse desenvolvimento de poder estudar, ouvir música, descansar simplesmente, sabe? Ler um livro, passear, contemplar. Mas o que foi que a gente assistiu? A gente viu que o desenvolvimento das máquinas aumentou a forma de exploração do trabalhador, que é isso que tem, e criou ao mesmo tempo muita gente, né, desempregada, né, fazendo com que os salários sejam colocados para baixo, porque eu tenho muita gente querendo trabalhar e ter um pouco emprego para poder... Então você tem uma lógica aí que é uma lógica perversa, né? Pode falar, Ariane. É lógica, e aí você vem falando, e como que, parecendo que, às vezes dá para entender que é algo que não está sendo planejado e é planejado, até a parte do ensino. A ideia é criar mão de obra que não consiga ter dimensão de tudo mesmo, para que pense somente em trabalhar e conseguir se sustentar. E aí vai pensar nisso. Então essas pessoas que vai ser formadas, elas não vão conseguir ver, por exemplo, o valor de um sindicato. Elas não vão conseguir ver o valor de uma cooperativa. Porque assim, o monetário vai ser mais importante, e vai ser mesmo, porque vai estar num estado de tanta competição de trabalho e tanta gente desempregada que é necessário garantir o seu. Então vai ser necessário, vai ter uma briga por espaço de trabalho, e essa é a ideia. A máquina nunca foi que nem a semente transgênica, que a ideia era que ia acabar com a fome do mundo. Mas na verdade era para manter a dependência do agricultor na semente. E aí você vê, assim como os inseticida, herbicida, que a gente sabe que veio na época da Revolução Verde, dizendo que também ia ajudar na produção, e a gente sabe que as mesmas empresas que produzem herbicida e inseticida são as mesmas empresas que produzem remédio. Então assim, a lógica sempre foi acúmulo de riqueza, e está caminhando para cada vez mais perverso. A gente sabe que o capitalismo está em crise há pouco tempo. E para ele sobreviver, ele vai massacrar ainda mais para manter a sua máquina girando. Então, o que a gente está... E eu acho que o Brasil, o que me deixa mais angustiada com o futuro é que a gente está caminhando, a gente está preparando o Brasil para ir cada vez mais fundo nessa linha. Quando a gente vê acabar o investimento para pesquisa, quando a gente vê essa questão do ensino médio, aí você vê que a gente na escola pública não vai ter filosofia, porque escolhe, né? Então, não vai ter filosofia, não vai ter sociologia, mas nos vestibulares cai. Então, se já era difícil a gente competir para entrar na universidade, é agora que vai ser complicado, que vai chegar lá, você nunca nem ouviu falar. Então, é seleção mesmo, a ideia, aqueles 3% da série que tem, é aquilo ali, está só ficando mais apertado. E a gente está vendo que a sociedade está receptiva a isso. Aí você vê pessoas que são dependentes do SUS, que é quase que 90% da população brasileira apoiando o fim do SUS. E a gente viu agora que o atual que está acabando, graças a Deus, o governo cortou praticamente todas as verbas do SUS, da educação. E a galera apoia. Então a gente entrou assim, num preparo, um cenário brasileiro, se foi um preparo para a gente pegar e ser a tão sonhado Estados Unidos, que a galera quer tanto ser Estados Unidos, né, América. A gente estava caminhando para isso. E talvez freie, e talvez não. Nós não saímos da pandemia, a gente se deu alta, né? A Organização Mundial de Saúde nunca disse que acabou a pandemia. Então tá ótimo, vocês estão livres de se contaminar. É tanto que o Brasil voltou a ser um dos países que mais tem morte pela Covid.
nós temos uma grande população que não se vacinaram e ainda tem uma galera que tomou 2, 3 doses. O governo da Bahia agora, né, voltou a ser obrigatório usar máscara nos espaços justamente por isso. E eu acho que o desafio no campo, por exemplo, em relação a isso, o maior desafio não é nem pós-pandemia. Para mim, é pós-governo Bolsonaro. Tem muitos direitos que foi pedido. E os agricultores vão ser uma das populações que mais vai sofrer impacto quando a gente chegar a procurar bater na porta, que a gente só lembra do direito quando a gente precisa, né? Quando a gente chegar a bater na porta e não conseguir. Vocês têm uma ideia, sindicatos relatam que todo mês tinha 20, 30 pessoas se aposentando. Agora 2, 3 conseguem e olha lá. E bem negado seria uma justificativa. A gente está falando da aposentadoria rural, que não mudou, segundo eles, não mudou. Mas para conseguir está sendo quase que impossível. A gente está falando de moradia, a habitação rural já não existe mais. A gente, no centro, porque não está buscando, mas algumas comunidades que a casa que a gente conseguiria ir atrás já não consegue mais. No semiárido não tem mais a cisterna, que para a gente, que eu sou do semiárido, é de fato qualidade de vida, é água potável, é não precisar caminhar quilômetros para buscar água. Então, assim, eu falando com minha mãe na época da política, vocês viam crianças morrendo de diarreia, e era a coisa mais normal. Eu estou falando de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, algo muito, muito marcante e preocupante é que a galera não percebeu que tem muitos direitos que foi tirado e muitas leis mudaram. As leis trabalhistas, eu nem sei mais quais são os direitos, porque mudaram muito. Então, para mim, pior do que pós-pandemia vai ser pós-governo Bolsonaro, que a gente ainda não tem noção de tanta coisa que foi desconstruída. Ele pode não ter construído, mas eles desconstruíram muita coisa. Você tem processo de diluição dos direitos, então eu acabo com isso, crio essa insegurança e vou mudando o jargão. Se vocês olharem na internet, eu estou falando isso porque eu estou fazendo essas pesquisas, o trabalhador está sumindo. Ele vira, sabe o quê? Colaborador. O jargão é esse. Como você ter o seu colaborador, que é justamente a lógica da uberização. Entendeu? Que é esse indivíduo desprovido de direitos. Ele é o colaborador. E aí você tem que fazer o quê? Processo de engajamento. Então a linguagem, ela é toda ela informacional. É aquela linguagem que a gente possui instagramável, do Instagram, do Twitter, do Facebook. Como que você vai fazendo e vai criando mecanismos de transformação, de mudança a partir na educação, e quero fazer essa relação com aquilo que está se chamando inclusive de metodologias ativas, que todo mundo elogia. A metodologia ativa, eu fico olhando, digo, gente, vamos ter cuidado com isso, porque isso a gente já fazia. Trabalho em grupo a gente já fazia, era trabalho de equipe, tem outro nome agora. Entendeu? Fazer trabalho de leituras, não sei o que, coisa tal, pesquisa, tem outro nome. Quando a gente tinha que resolver um problema sozinho, a gente fazia aquela tarefa. Hoje chama-se maker. Maker, faça você mesmo. Que é, na verdade, o transplante de modelos de comportamento e de atitudes que você tem na sociedade norte-americana, porque o setor de serviço é muito caro, então eles aprendem a fazer eles mesmos. Por quê? Porque não tem como estar pagando, então faça você mesmo. Só que isso está sendo colocado desde a educação infantil. Então você está criando uma educação voltada para esse mercado de empregos, de trabalho, de colaboradores, que são sujeitos onde o que vai ser valorizado é o seu mérito, meritocracia, dentro de uma lógica de dinâmica de uma sociedade da concorrência, da disputa, de uma economia que não leva em consideração a condição da humanidade como um todo. O ser humano aqui, não enquanto idealização romântica e nem tampouco revolucionária, assim, enfim, mas a nossa condição de ser vivo, ser orgânico, entende? Por quê? Porque você não consegue pensar numa economia que seja circular. A nossa economia é uma economia linear, de caráter progressista, por isso que ela vai destruindo tudo.
né? Onde a base principal é você gerar o produto para o consumo. E é só isso. Até nos momentos de lazer, nós temos que consumir. Seja o clique o like, né? Para gerar dados. E os dados agora viraram mercadoria também. Porque você tem um processo aí de cooptação de subjetividade. Eu vejo o que é que o senhor está curtindo na internet. O senhor pode não estar sabendo, mas eu vejo os vídeos que o senhor está vendo no YouTube. O senhor pode achar que a gente não está vendo, mas está todo mundo sabendo. Viu? Então veja o que o senhor está vendo. Aí o que acontece? Eu transformo aquilo ali peraí que eu vou lançar para ele uma propaganda direcionada, porque ele vai gostar. O senhor viu muito carro, então talvez ele esteja interessado em carro. Só que eles têm os nossos dados a ponto de dizer o seguinte, de perceber quem potencialmente pode comprar o carro. Então, peraí. Eu, por exemplo, estava uma vez olhando casa para um amigo. Eu só olhava, como esse amigo tem uma renda de 2, 3 salários mínimos, uma coisa dessa, então eu olhava casas mais ou menos nessas coisas para visitar com ele em Feira de Santana, né? Aí sempre me aparecia casas dessa forma. Aí eu comecei a olhar o quê? Casas mais caras. Aí eu comecei a descobrir um monte de condomínio de luxo que tem em Feira de Santana que eu não conhecia, porque o algoritmo, ele não me oferecia, porque ele entendia que eu só estava procurando casa com uma renda, você está entendendo? Então até isso eles têm que contar, que é isso que alguns estão chamando de algoritmocracia, que é a sociedade de vigilância, né? Que é essa economia de vigilância. E aí a nossa objetividade ela é captar. E aí o campo é um dos únicos lugares onde você pode ter um reduto de resistência a toda essa lógica. Que você foge, né, da rede. Entendeu? Oi, pode falar. Que você acaba fugindo também, né? E nem você fala, antepassados, 15 anos, antes de vir ainda, 15 anos atrás, a gente conseguia ver. A gente conseguia conversar, notícias de rede social do jeito que está hoje, no mundo atual hoje, né? Porque você, como você acaba de falar, você olha algo que agora, porque agora já está aparecendo no TikTok, você vê, já está no Facebook, no Instagram, está tudo ali que você estava pesquisando. Você vai na internet e quer comprar um celular, como você fala, e assim, aparece todo o jeito ali que você praticamente está forçando você a comprar. Aí você pensa, a rede social não vê essas coisas, não sabe da minha vida. Mentira, sabe tudo que você faz na rede social, tá vendo ali. E quanto mais você dá o poder, tá, você fica viciado na rede social, no mundo virtual. E assim, muitas vezes você não tem como se sair. Porque a rede social, quanto mais você libera para você estar usando, você esquece sua vida, que é uma coisa de contato com a família, principalmente. Hoje você está na sua casa, você está em uma reunião com a família, você está com o celular, com a internet ali, todo mundo esquece que está ali. Seu pai, sua mãe, seus irmãos estão ali, você está no mundo ali, no mundo virtual. Esquece da família. E isso aí você vai acabando perdendo esse costume, né, do antepassado mesmo, que é uma conversa boa de pai, de mãe, de irmãos, contando a história de vida que já foi passada mesmo. E a gente vai, cada vez mais você vai tendo família, você vai tendo filho, em vez de você estar incentivando seus filhos, uma criação boa, aquela conversa boa, saudável, o filho de você já vai estar entrando na rede social, né, no mundo virtual. E aí, em vez de você estar controlando, você vai dando cada vez mais a oportunidade de pessoas entrar no mundo virtual. É complicado, muito complicado hoje. Que não é necessariamente algo ruim. É bom. Né? Porque, veja só, a gente viveu, por exemplo, um processo agora pandêmico, e é para falar também um pouco de pós-pandemia, e a gente percebeu o quanto foi importante essas redes sociais. Né? Só que aí, dentro dessa lógica de futuro do trabalho, ele vai implementando novas dinâmicas, como, por exemplo, o trabalho híbrido. Então a gente tem que começar a se acostumar com essas relações, porque elas vão ser impostas. Né? A gente cada vez mais vê a necessidade de se apropriar dessas novas tecnologias de informação. Então, não é que seja ruim existir a rede, porque a rede, inclusive, ele pode permitir aproximação. É o modo de né? usar, né? É o modo como a gente utiliza. É o fato da gente não reconhecer nela não só o meio, mas também o sistema de linguagem. Então não é só um meio. Há ali também um processo de controle, que a gente tem que estar atento às nossas limitações em relação a isso.
né? Que é esse processo que a gente está vivendo, que a gente às vezes negligencia. Eu tenho dito sempre aos colegas, às pessoas, aos amigos, que se a gente quiser se manter enquanto instituição, a gente vai ter que se apropriar disso. A gente vai ter que ocupar esses espaços. Então, porque se a gente não ocupar, a gente pode ficar dentro de uma lógica de obsolescência, e aí a gente vai ser colocado de lado, porque a gente não está atendendo as demandas que são presentes, né? Mas quando eu trago essa questão do campo, eu trago a questão do campo por causa de uma série de fatores. Se a gente pensa, por exemplo, em comunidades quilombolas, se a gente pensa no campo, se a gente pensa, por exemplo, em movimentos de pessoas atingidas por barragem, se a gente vai, quando você começa a pensar o campo é um local de resistência a essa lógica capitalista. Principalmente o pequeno agricultor. Lógico que ele está ocupando. Ele está ocupando dentro do agronegócio. Não é só isso. Eles estão... vocês já viram a nova chamada do Agropop? Que eles estão falando que a comunidade quilombola é do agro. Então, assim, e tem e tem lá uma liderança da comunidade quilombola falando, mostrando a sua produção e é do agro. Mas então, assim, é isso mesmo, o campo é um lugar de resistência, eu concordo, mas assim, e acho que é bacana, Coy, que é de comunidade, falar um pouco, como é essa estratégia que está sendo para manter a resistência, assim, porque é um local que sempre foi, na verdade, sempre foi atacado. E a estratégia do Brasil, no Brasil, foi desocupar o campo, largar de ser diversidade e ser um local de produção. Quando vieram as máquinas, quando vieram essa questão da produção em escala, foi essa a ideia e é o que está acontecendo. Se a gente for ver os cadernos da CPT falando sobre os conflitos agrários, a gente vai ver a quantidade de assassinatos que ocorrem no campo e que é abafada. A gente fala, e eu estou falando em quantidade relatadas, aí tem muitos outros que não vai ser. A gente vai ver que as lideranças continuam morrendo, de MST, da MPA, de comunidades que não... E a gente não fica sabendo, porque não chega para toda a população. Quando fica sabendo é porque está no movimento, alguém mandou uma carta de repúdio, mas a gente não fica sabendo. Em pesquisa para o TCC, estava vendo os dados das pessoas que morriam trabalhando nessas fazendas que você viu, que é uma das áreas maiores que tem, Goiás, Goiânia, que tem de morte em Silo, aqueles grande armazém de grãos, de milho. A galera, nossa, eu estava vendo a quantidade de mortes, porque cai lá dentro e eles não conseguem retirar antes de morrer, de ser soterrado. E eu fiquei assim, porque eu nunca tinha ouvido falar de morte por isso. Então, assim, como é que está sendo, e a gente tem os pequenos agricultores têm um hábito, talvez tenha a ver com a colonização do país, olhar muito para o fazendeiro do vizinho, para seu modo de produção. Se não tiver enraizado seguindo que o pai, ou mediano, que vem agora para o modo de produção anterior, a galera vai muito assim. Se o grande fazendeiro cria gado, mesmo eu tendo uma pequena roça, eu vou criar gado. E aí não tem as mesmas, não vai na mesma linha. Se bater o hand-up lá, eu vou estar dando resultado. A galera vai muito assim. E os grandes não vão estar nem aí por que vai acontecer futuramente. Assim. Eles não ligam. E a gente vê, aí a minha questão, como é que vai ser para continuar sendo esse campo de resistência, essa construção de identidade, de pertencer à terra a ponto de defender ele para a nova estrutura que está vindo. Assim. E aí a gente vê o Brasil apoiou pacotes de veneno que nenhum outro país é permitido. E a gente abraçou quase todos os venenos que foram produzidos aí e coloca mesmo. O Roundup, que estava lá sendo um dos maiores venenos, foi lá para baixo. Diz que não é tão mais venenoso porque tem outros piores, então eu tive que descer para poder chegar aos outros. E aí a gente fala, a Embrapa foi usada na época para poder fazer os milhos transgênicos, já se discute em fazer feijão transgênico. A Embrapa é nossa, mas está trabalhando nessa mesma perspectiva, assim, e é o campo que a gente está falando. A gente vê o fechamento das escolas rurais, a Bahia campeã nessa questão de fechamento das escolas rurais, que pode achar que não tem nada a ver, mas a gente sabe que quando a gente está aqui na comunidade, a gente tem uma interação com o vizinho, com a roça do pai. O professor que vem para uma comunidade
É impossível não ter esse contato de vizinhança com os agricultores e criar laços com a comunidade. Essas crianças, e se o professor que é de fora consegue criar, imagina o que essas crianças têm quando estudam aqui. E aí já sai de criança daqui e vai para a cidade, que não tem vínculo nenhum, é só vem de ônibus, vem para a escola e volta. No máximo sai para fora para poder ir beber, conversar, brincar, fazer qualquer outra coisa que não seja sala de aula. Então, assim, o campo tem aí agora um desafio muito grande, que é manter essa resistência, porque a gente está vendo ele ser engolido. Assim. E a gente tem muita experiência de pessoas que está conseguindo resistir, mas a gente precisa trabalhar para que essa resistência continue ganhar mais força, não é nem que ganhe mais força. A gente viu aos últimos dias o ódio contra o MST cresceu, né? Cresceu de um jeito que você não precisa nem ocupar a terra, que o povo vai ameaçar, matar. Os indígenas, a gente está vendo que está sendo massacrado o tempo todo no país. Sempre. Quando a gente pensa no campo, para a gente também não esquecer disso. E aí quando você olha, qual a lógica que está por trás disso tudo? A questão da terra. Se você pensa as questões de relações raciais, quando é terra. Se você pensa os povos do campo, é terra. Se você pensa em indígenas, é terra. Portanto, a questão da propriedade. Né? A gente está discutindo isso. Então, se você pensa até esses movimentos, todos os outros que você tem no campo, como, por exemplo, os atingidos por barragem, é terra, é ocupação. Eu já discordo, eu não acho questão de propriedade. Propriedade para uma lógica, para a comunidade tradicional, para agricultor que está lá, é mais do que propriedade. É quem é. Eu acho que as meninas que são daqui da comunidade, quando pensam a comunidade, eu não sei se é igual a mim, eu sou de uma cidade exatamente, mas quando eu penso, aquilo tudo faz parte de mim, eu faço parte daquilo. É isso. É muito mais do que posse. A terra é modo de vida, é quem você é. Então, assim, e é isso que é uma das coisas que afeta, é a construção de pertencimento das pessoas, das crianças, dos jovens, que está sendo corrompida nesse caminho. Assim. O que eu falei, terra. A gente hoje, como educadora técnica, né, na fase, a gente vê hoje um grande problema também, que eu acho que nem seja pós-pandemia, não sei, mas assim, a questão do êxodo rural. Muitos jovens estão saindo do campo. Como a colega aqui falou, a questão das escolas fechando. A gente vê... Comentou? A Margosa, vou fazer um comentário. A Margosa, são 8 escolas, se eu não estou enganado, foram fechadas. Em um curto período de mais ou menos 5 anos. Não é só uma. Não, mas eu estou falando uma coisa assim que eu tenho um conhecimento. Não tem explicação. O êxodo rural é incrível. E outra coisa, eu não vejo ninguém pensando assim, fazer algum projeto para manter essas pessoas na zona rural. Tem algumas escolas que tem até como voltar a funcionar. Não vejo nenhum projeto voltado para isso. Tudo simplesmente só fecha. Isso aí, realmente, isso é vídeo comigo. Antes eu procurei informação sobre. E algumas pessoas da liderança aqui do município falaram que é questão de alunos. Porque tem uma porcentagem, né? Isso para estar funcionando na escola tem que ter uma porcentagem de alunos. Se não correr, se não tiver. E aí não teve porcentagem dos alunos. Por isso, eu tenho 2 sobrinhas também que estão no município, que teve que migrar para outras escolas por questão de alunos. E não só aqui no município, a gente trabalha no Vale do Jiquiriçá, e tem muito isso. A gente vê nas escolas mesmo que poucos alunos, algumas escolas fechando. Aí assim, porque a fase hoje, ela, por ser uma instituição educadora, apoia a agroecologia, a produção orgânica, a gente é defensiva nessa área, defensora. E assim, nas escolas, poucas escolas mesmo, no campo, a gente vê que está ainda funcionando. E aí, assim, tem vários agricultores que a gente assessora, agricultores familiares, que assim, acaba levando os filhos para a cidade. Como a colega Ariane falou aqui, os filhos não têm aquela geração, próximo dos irmãos, que teve acesso às escolas do campo. Esses meninos novos hoje, de 5 anos, 4 anos, começam a partir de ir para a cidade. Não vai pegar essa criação, que tem a escola do campo, não vai ter esse contato. E isso aí é ruim. E muitas vezes, como eu falei,
a questão do êxodo rural vem aumentando muito, muito mesmo. Eu não sei, tem agricultores aqui, seria muito bom também de ouvir também, que interessante. A gente que é jovem também, eu sou filho de agricultor, sou agricultora. E assim, eu não sei que são os pais que não dão oportunidade para trazer um avanço, tem que ter um avanço tecnológico também, né, na propriedade. Se não tiver o monocultivo, a questão do braçal, acaba também cansando as pessoas também. Eu não sei que é a falta de oportunidade para esses jovens estar investindo no campo, ou então eles não querem mesmo estar dando continuidade nessa área. Receber vocês, assim, em nome da Associação dos Agricultores Familiares da Tamanduá, na pessoa de nossa presidente Eliene, nossa sócia Sueli, nosso sócio Raimundo, né, que está aqui para dialogar com vocês. Então a gente agradece a vocês e a gente não pode perder de vista de dizer que é a universidade mostrando a cara dela do campo, simplesmente pelo horário. E você me perdoe se eu ofender alguém, mas eu gostei de vocês chegarem aqui andando. É verdade, né? Primeiro, porque vocês tiveram saúde para chegar, né? Então, estavam todos com saúde que aguentaram chegar, graças a Deus. Até daqui a pouco, a gente não sabe como vai ser o resto da noite. Porque assim, eu já tive que vir, foi de Amargosa, às 11 horas da noite, por não ter estrada, acesso para a gente chegar até aqui, né? Então, para vocês verem, uma vez que vocês tiveram a coragem e o compromisso de cumprir o que tinha assumido, então enfrentaram a chegar até aqui a pé. Mas foi essa vez, né? Se tiver uma outra, vocês têm coragem de fazer o mesmo. Mas a gente está aqui todos os dias, né? E hoje ainda tem 2 pontes construídas ali que há um ano atrás não tinha. E a gente está aqui todos os dias, né? Então isso a gente já vai percebendo e respondendo a pergunta por que o êxodo rural, né? E aí isso acontece falando da comunidade, tem alguns produtos aí, tem o cachimbo de momona, que era uma comunidade que era campeã na produção de mamona, para extração de óleos e outras produções, né? Hoje já não é mais. A mandioca, aqui teve uma época que era uma referência na produção de raízes para o processamento de farinha e outros derivados, que é o beiju e bolo, hoje já não é mais, né? Então, já falando bem recentemente, a gente perdemos por algumas pragas que vieram atingir o cajueiro, então a gente perdeu a produção de castanha. Ainda tem o cajueiro, mas não tem a produção, né? Café era uma referência também, e aí Sueli, Raimundo e Eliane sabem bem do que eu estou dizendo. O café era uma cultura aqui na região que, para quem tinha um pezinho de café para fazer o seu próprio pozinho torrado orgânico, era um lucro financeiro e cultural, e quem não tinha o café conseguia ganhar uma moeda nem quem tinha seus quintal. Então gerava os digitórios, gerava as trocas de moeda solidária de várias formas. Isso não se tem mais hoje. Aí hoje se opta, uma das colegas falou aqui, estão se optando por copiar o vizinho que cria gado. Aí bota, o vizinho pode criar, se é um fazendeiro de médio porte já, ele pode criar 100 cabeças de animais. Aí vai, o pequeno agricultor só pode criar 1 ou 2, não sai do lugar, né? Aí tem área para fazer uma hortaliçazinha, uma horta, aí bota um pé só de cacau e ali acha que tá bom, né? Só que aí a gente precisa descobrir o porquê isso acontece. E isso se chama a gente para um caminho que não tem mais volta, né? Por quê? Quando se fala da educação, a gente ficou tão alegre quando começou a se falar em vir uma universidade federal para Amargosa, né? A gente ficou tão alegre. Mas nessa alegria da gente foi se estragando, porque chegando à universidade, que é por isso que vocês estão aqui, a gente tem esse privilégio, e as escolas da comunidade rural começou a se fechar. Então, ou seja, se eu estou com 3 copos desses e chega a 4 pessoas, está me faltando um copo. Se eu consigo mais um copo, mas eu tiro um desse, fica no mesmo. E às vezes a gente não percebe. Eu preciso que chegue mais um copo para aqui, para atender a demanda que é de 4 pessoas, mas que não tire nenhum. Então o que é que está acontecendo na sociedade? A gente está ganhando uma coisa e está tirando a outra. Você não está somando, você está substituindo. E quando a gente substitui algo, os valores daquele algo que a gente deixou para trás, a gente não sabe o prejuízo que vai se dar. E aí quando a gente pensa em voltar, por isso que eu chamo um caminho sem retorno, não volta mais. Aí a gente observa, na universidade, e a turma da educação do campo tem um canto muito forte e interessante que diz
não vou sair do campo para poder ir para a escola, educação do campo, educação é direito não esmola. Só que a gente está dizendo isso e está fazendo tudo ao contrário, a gente só está falando. Porque se quiser continuar na universidade, tem que sair do campo. Porque nem acesso você tem. Aí você não tem acesso para ir para a escola, vocês não tiveram acesso para chegar até aqui, para conhecer a comunidade, né, que é um privilégio para a gente. Aí a gente não tem acesso para transportar, escoar a mercadoria que a gente tivesse. Pode ser um balde de leite de quem é da área da pecuária, poderia ser a mamona, poderia ser o café, poderia ser... Então você não tem nem acesso sequer, nem para tirar uma mercadoria, um produto dentro de sua propriedade, nem para trazer. Né? Então o técnico, e aqui tem duas técnicas que sabem o que é a origem rural, que só pode fazer uma visita a um produtor se tiver estiado, e assim mesmo com dificuldade. Aí você vai para uma cidade como Milagres, que é interior, você vê o centro da cidade, parece uma beleza, parece uma boneca de tanto enfeite que se tem. Você vai para Amargosa, a mesma coisa. E quando vai para a comunidade, estão os piores prefeitos representando a gente. Agora usa as comunidades rurais como ferramenta, porque tem uma certa influência. Né? E aí eu não me incomodo tanto quando os grandes não ligam para a gente. O que mais me incomoda é quando a gente, os pequenos, termina não ligando para os próprios pequenos. Porque vai em uma linha do caminho sem retorno. Não tem união. Não tem união. Coletivo. Né? Não tem um coletivo. Então o que é que acontece? A culpa desses produtos hoje não mais existir, e aí quem vai na feira já tem dificuldade de achar um litro de andu, de achar o milho roxo, o amendoim roxo, a laranja do umbigo, a laranja d'água, que é uma das coisas que era mais tradição, né, Raimundo? Difícil. Você já tem dificuldade hoje de achar. E quem é que teria que estar preocupado para que isso não faltasse? Que se faltasse, faltasse na mesa dos grandes, mas que na nossa, que não faltasse. Quando a gente não conseguisse pela moeda, que fizesse uma troca de um produto pelo outro. De uma espiga de milho por um litro de andu, por uma laranja d'água, por uma laranja lima. Né? Mas não. E aí o professor falou muito bem aqui, né? A diferença, e a gente não consegue fazer a diferença de algumas coisas. Né? Separar, né? O que é o emprego, o que é o trabalho, o que é uma política, o que é uma politicagem. A gente vai pegando tudo, fazendo uma mistura e achando que está todo mundo. Né? Então as tecnologias tá aí cada vez mais avançada, mas muito bem mal usada. Né? E a gente dando cada vez mais ferramentas através das possibilidades tecnológicas para o mal acontecer. Porque, por exemplo, o que eu falo nesse sentido, e aí claro que se a gente souber aproveitar, era para a gente somar muito, mas por exemplo, a gente está vendo a vagabundagem, a criminalidade cada vez mais crescendo, os roubos. Aí eu pego a minha família, vamos hoje para uma praia. Então eu deixo minha casa como se saiu todo mundo, ficou fechado. Aí eu estou lá na praia e posto onde é que eu estou. O cara, poxa, ele não está em casa não, né? Eu vou lá porque eu sei que eu estou à vontade. Então a gente vai dando ferramenta para as coisas ficarem de mal a pior. E aí quando a gente quer acompanhar esse sistema, a gente termina não conseguindo ter condições financeiras para bancar todos os momentos de manutenção, de troca de aparelho, porque quem produz para comercialização quer que o consumismo seja cada vez mais aumentado. E a gente tem ido nessa lógica, e a gente vai falando uma coisa e vai fazendo outra, e achando que está tudo bem, e sem perceber. Então ainda é um espaço de resistência, né? A área rural. A gente vê o quanto de coisa o Tamanduá já perdeu. Né? As tradições culturais, por exemplo. Aí eu falo do município que a gente é origem, e a gente tem um problema grande na política, porque eu acompanho um partido. E a minha ideologia é acompanhar um partido pelo trabalho daquele partido que aqueles membros vêm desenvolvendo. Mas na lógica que a gente vê acontecendo, não, eu sou do partido do PT, o que o PT fizer eu não posso criticar não, porque eu estou dentro dele. O outro que é o contrário, que é o adversário, eu quero que fique de mal a pior. Né? Então a gente não junta para fazer uma crítica construtiva. Né? E não é para pedir, é para dizer o que a gente quer que faça. Então quando a gente não faz isso, a gente fica sem força. E aí cada um puxa para um lado e começa a se atirar, talvez em si mesmo. Então o que, por exemplo, os marimbondos, né, Leandro? As abelhas têm nos ensinado é que a gente precisa morrer se for preciso, mas fazendo bem, não para mim, para nós. As abelhas, ela dá uma ferroada na gente, com 3 minutos depois, elas falecem, elas morrem, mas elas sabem disso. E não é uma morte
em defesa dela, é do conjunto. A gente não, a gente ora, farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um que se vire, né? E aí a gente fica nessa, e aí todo mundo focado no capital. E o capital não vai resolver quase nada, porque inclusive ele não presta para nada a não ser trocar por uma outra coisa. O capital, o dinheiro, a moeda, ele não serve para comer, não serve para vestir, não serve para caçar, não serve para deslocar a gente. Mas é isso que a gente quer. Então a gente vai conseguindo alcançar aquilo que a gente deseja. Agora as consequências elas vêm em seguida, vêm chegando. Só que aquele que tem culpa paga um preço e quem não tem a culpa contribuiu de alguma forma, mesmo diretamente, vai pagar também. Então, a gente teve crise aí recentemente da pandemia, e aí veja o que a gente já tinha acabado, uma boa parte, a pandemia ainda deixou de saldo para a gente, foi o quê? Que já se tinha nos aparelhos tecnológicos as possibilidades de se fazer reunião virtual, né? Já se tinha nos aparelhos, mas foi descoberto, para mim foi descoberto essa possibilidade na pandemia, né? Então, pessoal, a gente tem uma cultura muito fácil de se acostumar com aquilo que é muito fácil, que é bom. Então hoje, para a gente ter uma reunião aqui, não, Eliane, na virtual é melhor, porque aí a gente já não precisa sair de casa, né? Não precisa, então é virtual. Para mim, à noite ainda é melhor, porque você está deitado ali, desliga a câmera, né? Termina a reunião, já agarrou no sono. O aparelho de manhã já carrega, né? Então assim, é o que a gente tem após pandemia. Então isso faz com que cada vez mais a gente se distanciar. Você tem a comunicação, mas não está presente, né? Aquele calor humano. Então eu gosto tanto, Sueli, quando eu passo lá na tua casa, porque eu tomo água, eu tomo café, eu espero a bolacha chegar, se for banho eu espero. Mas quando a gente dá um recado, troca uma mensagem pelo WhatsApp, praticamente, me perdoe, mas é meio sem sentido. Porque a gente não vê o olho do outro, a gente não vê o sorriso, né? A gente não se desabafa. E isso sem contar que todos que estão aqui hoje, graças a Deus, já conseguiram entender um pouquinho de como, pelo menos, o Liga de Rio, o WhatsApp, como funciona, mais ou menos, uns com mais habilidade, outros com menos, né? Está mais atualizado. Mas tem pessoas de nossos antecedentes que ainda estão nessa face da terra, que não sabem nem se pega de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Essas pessoas estão ficando isoladas. Estão ficando isoladas. E a gente não está se dando conta disso. Né? E essas pessoas é quem tem as experiências acumuladas para ensinar a gente alguma coisa já tarde, que eles aprenderam mais cedo. E aí, Tola, já responde a pergunta que a galera fez telefone, nada disso, mas todo mundo nas residências tem sinal de internet, então a galera está conectada com o mundo, com as coisas, mas aqui não é necessário. Porque quando a gente vem para aqui, a ideia é outra, né? A gente conversar sobre uma outra dinâmica. Os meninos, a gente sai com o telefone também. Mas aí o pessoal que vem para cá vai entender. Se está tendo um ensaio do samba de roda, a gente pode fazer um registro, né, daquela atividade para a gente mostrar para uma outra pessoa depois. Se é no curso de leitura durante um dia, eu estou com o meu celular, mas ao invés de estar no jogo, eu posso tirar uma foto de uma borboleta, de uma formiga que está ali transitando. E também a gente fazer um outro planejamento, uma outra leitura disso, que é o que o Cosme traz e que é muito importante. A gente morre, né, e aí morre enquanto território, enquanto comunidade, enquanto povo, quando a gente se abaixa na nossa memória. E quando a gente fala das comunidades tradicionais, a memória são os nossos mais velhos, né? A gente não vai encontrar nada, nos todos esses livros que estão aí, que são importantes, que estão junto com os nossos projetos, que dê significado para a nossa existência, que faça a gente querer continuar, que realmente estruture o trabalho que a gente está fazendo aqui, que faça nos nossos jovens, né, ter orgulho de dizer de onde estão. Eu sempre trago, quando eu falo, o exemplo de Taiwan, né? Em um desses eventos que a gente vai fora da cidade, porque para mim foi muito sofrido, foi um movimento muito cruel, quando eu tive que sair da zona rural, da minha escola rural, para ir estudar numa escola urbana. Porque pense, eu vou descer aqui 5 horas da manhã para pegar o ônibus e vou chegar na escola com meu sapato cheio de lama. E lá a gente vai escutar uma série de coisas que vai me dizer que aquela lama que eu tenho no sapato, que foi do meu esforço para chegar na escola, para prosseguir com o estudo, aquilo é desqualificado. Aquilo não tem mais sentido nenhum. E aí a gente percebe como esse trabalho
tem dado certo nessa noção de trabalho, porque é um trabalho também, né? Essa ideia do trabalho comunitário dando certo. Quando a gente tem uma menina de 10 anos que ela chega em uma outra cidade, em um outro estado e pergunta de onde você é, e ela não fala, eu sou da Bahia, eu sou de Amargosa, ela fala, eu sou de Tamanduá, você conhece? Porque assim, Tamanduá já é uma outra coisa, já é uma outra referência. É a referência dela enquanto pertencimento, enquanto condição de existência. E aí, por mais que a gente vai percebendo outras relações de esvaziamento e tudo mais, isso pra gente dá um orgulho. Quando a gente tem ali Sueli e Seu Grande, que eu chamo eles assim, e eles estão aqui hoje, enquanto a filha deles está, provavelmente hoje tem aula na Universidade Célia, né? Célia, que está lá no curso de Educação Física, mas que está realizando um trabalho que tem por base uma coisa que ela começou aqui nas aulas de capoeira. É o que ela leva para estudar no TCC dela, né? Essa ancestralidade, essa construção dessa ancestralidade a partir da capoeira. E ela teve esse primeiro contato aqui, em uma aula junto com o mestre Gilson, dentro dessa possibilidade. E aí, a gente fala muito dessa noção de êxodo rural, de que as pessoas não querem ficar ali e tudo, mas a gente não pergunta também o que é que a gente está oferecendo. Eu isso aprendi nas aulas de estágio do professor Marcelo, né? O aluno ele pode não querer nada na vida, mas no mínimo ele quer ter um bom professor. E aí assim, a gente fala muito, os jovens não querem nada, ninguém quer nada, mas e aí, o que é que está sendo oferecido? Porque se eu não tivesse possibilidades aqui também de expandir o meu repertório, gosto de ir, gosto de retornar. Eu me sinto muito feliz em retornar. Mas se eu não conseguisse fazer esse movimento, provavelmente eu iria e não voltaria. Então a gente precisa também pensar o que é que a gente pode estar construindo para que a gente vete, né? Ou pelo menos diminua esse movimento que a gente tem de extermínio das nossas comunidades rurais. Hoje o Cosmo pode falar isso com mais propriedade ainda que eu, a gente tem comunidades próximas que são extintas. Aqui a gente tem um movimento totalmente contrário, que é de povoar. Tem alguns amigos que falam comigo, eu quero comprar um terreno lá em Tamanduá, eu não tenho. Acabou! Foi, sim. E aí entra em outro ponto. Só que essa visão, né, esse outro movimento, essa outra lógica, essa outra construção, eu não vou conseguir nunca e não tem como eu esperar que o prefeito faça isso, que o governo faça isso, que o presidente faça isso, que o Papa faça isso, que Deus faça isso. Não adianta. Se a gente não se movimenta, não tem, que é o que Cosme traz essa questão dessa organização. Cheia, a gente não tem como ficar esperando, tudo bem, né? Não subiu o carro, o que é que a gente vai fazer? Vai jogar uma mãozinha de terra ali? Não, não é isso, a gente já quer daqui da comunidade, a gente já entendeu. Que se jogar a terra ali, vai ficar lá na sala novamente e não vai adiantar. Então a gente precisa se apropriar disso, né? Quais são as nossas necessidades, quais são as nossas vontades, nossos sonhos, nossos anseios e colocar isso para jogo também. E aí fazer as outras pessoas que estão ali, inclusive os pequenos, acreditarem também nessa possibilidade. Só que a gente é um exemplo. Né? E se a gente não é esse exemplo também, eles vão se espelhar em outros exemplos. Eu queria muito que o Luan estivesse aqui. O Luan é fã de Cosme. Luan tem o quê? 8, 9 anos, né? É um dos nossos melhores instrumentistas. E eu ouso dizer que ele aprendeu ali observando o Cosme. Ele fica aqui assim, ó. Aí depois ele pega e vai. E ele consegue levar uma apresentação hoje sozinho. E isso pra gente é uma coisa muito bonita. Eu queria ser amigo dele, só para se apaixonar dele. Que o campo é o local de resistência a essa lógica capitalista. Independente dos processos de apropriação que o capital vem fazendo, o campo é um lugar, por excelência, de resistência. E eu aprendi isso como professor de educação no campo, viu, Daniel? Porque eu era professor de filosofia. Você ainda é. Eu não sei do que eu sou. Não era? É professor. Não era? É professor. Eu não sei, mas enfim, eu percebi isso porque quando eu fui trabalhar com movimentos sociais no campo, eu comecei a entender como que os movimentos sociais do campo se constituem como grande resistência às lógicas do capital. Então, por exemplo, você pensa em energia. Como é que a gente faz energia no Brasil? As nossas matrizes energéticas, as nossas fontes. Né? Se dá, vamos construir uma barragem. Mas quando você constrói uma barragem, você desocupa. Você faz uma série de coisas. Então, quando você começa a pensar isso, não é que você está lutando, às vezes, contra, por exemplo, uma política de governo. Às vezes é uma política de Estado que defende interesses de grandes empresários, de grandes corporações que nem estão aqui, entendeu? Aí eu comecei a sacar ali, poxa, olha como interessante
às vezes a gente não sabe, e talvez a população do campo, ela não tenha essa noção do poder que possui, entendeu? Não que não saiba usar o que possui, eu estou falando que não tem dimensão de quem é o, vou chamar assim, não gosto dessa lógica maquiavélica, mas de quem é o inimigo, entende? A gente às vezes não tem essa dimensão. Essa questão, por exemplo, que vem sendo tratada do êxodo rural, ela é fruto também dessas lógicas e dinâmicas capitalistas, de formas de trabalho. Se você olha, por exemplo, o salto que teve da China, que hoje se coloca como indústria do mundo, como esse local, houve um deslocamento muito grande da população do campo para a cidade. Mas a que custo? Né? Quais são os impactos disso? Né? Em que medida isso, por exemplo, pode de fato ser colocado como um índice de desenvolvimento humano que seja saudável? Que de repente você pode ter números altíssimos, mas isso não representa uma saúde. E eu estou falando disso por conta das jornadas de trabalho. Jornadas de trabalho gigantescas. Né? Tem muitos livros falando sobre a jornada 24/7. Né? Estão se apropriando, inclusive, até do momento do sono da gente. Entendeu? Eles querem se apropriar de uma série de coisas. E aí, Marx tem uma discussão que aparece tanto na Miséria da Filosofia quanto em outras obras, que ele vai falar sobre a questão de uma obra que foi pintada, onde o cara na obra era uma indústria no campo, né? E aí ele critica aquilo e fala assim, o campo seria o local de... Marx fala disso, é o local de resistência. Porque você não tem como ir contra esse tempo, a despeito das coisas que a gente já falou aqui sobre a manipulação de sementes, etc. Né? E aí é importante a fala que você traz nesse processo de reprodução de saberes e das necessidades e de como que a universidade chega, mas ao mesmo tempo você perde uma outra coisa. Quer dizer, na hora que você deveria somar forças, essas coisas vão sendo minadas. Por isso é importante a educação do campo, porque você forma o indivíduo dentro de uma lógica de uma pedagogia da alternância, ao modo como a gente já aprendeu em Paulo Freire, no campo, para que ele ali consiga construir dinâmicas de transformação daquela realidade e permaneça ali. Mas não é um permanecer como se fosse uma espécie de condenação, entendeu? Ao contrário, é compreender como que aquilo ali é o espaço de liberdade, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. E aí quando a gente pensa nesse mundo do trabalho, por isso que eu volto lá no início da fala, o trabalho não vai acabar. O que vai acabar, o que está acabando são esses modelos que a gente tem estabelecido de empregos, de determinadas lógicas, que está comprometendo a ancestralidade, o passado, a memória, porque a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo o nosso lugar. São 9 horas. A gente está perdendo isso sem perceber, viu? Porque acha que é normal. E por quê? Porque a gente começa a ter saudade, inclusive, do futuro. Ter saudade do futuro, daquilo que você poderia criar. Isso é um aprendizado. É muito gostoso chegar aqui de carro e vir de carro e não saber o que é um dia de chuva, subir uma ladeira cheia de pedrinha, ficar olhando as coisas. De vez em quando um poste. Porque de vez em quando aparece um poste, e se o poste alguém estiver subindo, eu vou escrever sobre essa caminhada. De vez em quando um poste. Né? De vez em quando um sapo. Um sapo. Porque isso é interessante, né? O percurso ele é também formativo. E se a gente está falando de uma questão pós-pandêmica, o que a gente viu na pandemia? Os pais desesperados com as crianças, os jovens dentro de casa. Porque tinha um percurso de ir para a escola e isso também se perdeu. Então essa noção de percurso, que é a noção de viagem, que a gente pode buscar isso na filosofia, pode ser a grega, né? A viagem de Odisseu, o percurso, os percalços, e como que isso ressignifica a nossa existência, entende? Então assim, a gente tem que abrir a nossa perspectiva para entender que isso é o que aqui tem. Eu costumo falar que é o melhor dos mundos possíveis, né? A Leibniz, né? A gente está no melhor dos mundos possíveis. É o que tinha que acontecer, aconteceu. Mas minha vida acabou porque eu tive que pisar
na lama, o cachorro aparecendo, normal. Não é Raimundo? Eu gostei desse não é Raimundo aqui. Você está entendendo? Então, eu penso, né, que essas experiências, elas têm que ser pensadas, sentidas, incorporadas dentro de dinâmicas de um aprendizado que está para além de uma relação puramente abstrata, né? A gente pensar o quê? Essa relação que é privilegiada, viu, Cosme, na universidade, de uma razão sem corpo, que é o que a gente aprende. E aqui, não é que é o Artaúde também, é o Deleuze, aquela coisa toda, enfim, é a gente pensar que é a razão com o corpo, é o sentir, é o perceber, é ter o imprevisto. E no imprevisto a gente perceber com o quanto que a gente pode se adaptar, se transformar, mudar, recriar, ressignificar. Alternativa na hora. Né? Na hora, entendeu? Ah, quebrou o carro, faz o quê? Vamos andando. Dá um jeito. Ah, é para subir a ladeira. Ah, é só até aqui. Não é mais. Vamos subir mais. Cadê o carro? Digo, olha, eu acho que o carro quebrou mesmo, viu? Não, tá atolado. Não, quebrou. Vamos adiante, porque não tem jeito. É aqui. Porque se a gente olha para isso... Ei, vem cá. Tá ganhando território. Calhou demais! E assim, na pandemia, as pessoas que moravam na cidade, quem morava na rua, não sofreu tão quanto quem morava na cidade. Porque ficaram presos. Você vê que muitas pessoas retornaram para os namorados. Isso. Porque assim, o pessoal saíram, principalmente as pessoas que têm pais e mães ficaram, eles retornaram, porque as aulas foram virtuais, as namoradas, todas as unidades, a maioria tem acesso à internet. Isso ajudou as pessoas. Você vê hoje um número de pessoas que ficaram estressadas, depressivas. Na cidade hoje não aumentaram. Diferente da zona rural. Porque assim, estava livre, a pessoa saía, trabalhava nos seus quintais produtivos. E na cidade as pessoas ficavam presas. Ficavam só trancadas dentro da casa. Então, Eu acho que, desculpa, essa questão da voltar. Eu não sei como é que é para as pessoas que saíram da terra, porque eu saí por causa da universidade, né, que Código falou. A gente tem que sair para continuar ampliando nossos horizontes. E eu lembro que, por mais que estudar aqui, e por mais que fazer a educação do campo acabou sendo para mim um complemento de toda a minha formação enquanto pessoa, o quanto para mim era torturante ficar 2 meses aqui. No final dos meus últimos 2 meses, eu estava totalmente desequilibrada emocionalmente. De estar o convívio, todo mundo junto, de estar fora de casa. E não era não só uma questão das pessoas, mas estar lá. E como aqui é totalmente diferente o clima, e não é Caatinga. Quando você vai chegando, que você vai respirando, chega e diz, eu estou em casa. Você chega 3 municípios antes do seu, antes de ir para a comunidade, já está em casa, porque você começa a sentir o ar parece ser diferente. É algo muito ligado à energia, tá na sua terra. Então, eu lembro que no início da pandemia, eu estava trabalhando e estudando, e vou contar uma experiência que, rapaz, ainda as mães, eu não sei como é que consegue, eu falei isso, porque de fato é puxado. E aí, quando eu chego em casa, eu percebo que eu estava assim, tão sem chão, que eu tinha um TCC para escrever e eu não conseguia escrever. Então, eu passei os 3 primeiros meses da pandemia sem conseguir conversar com meus pais. Eu não conseguia sentar e conversar com eles. Não conseguia assistir nada, porque é algo que a gente faz geralmente para passar tempo, nem ouvir nada. Eu estava assim tão agitada que eu não conseguia fazer nada. E o que me fez voltar foi justamente porque eu disse, eu vou limpar essa área aqui. E eu cheguei num período de chuva. Eu disse, eu vou limpar essa área aqui e vou plantar. Que meu pai tinha diminuído, porque foi uns anos com pouca chuva, a gente tinha perdido muita semente. Então meu pai tinha parado de plantar por uns anos. E aí eu chego com aquela coisa, eu vou plantar, você vai plantar? Não, então eu vou plantar, que eu quero ver no São João. Aí saí atrás de semente dos vizinhos e limpei minha área. Mas assim, eu fiz tudo sozinha e pra mim esse processo foi muito bom. Foi bom porque eu tava precisando ter contato com a terra e era a terra específica de lá do assentamento. E tá lá no clima. E foi bacana, porque aí começou minha mãe a me ajudar e contar conhecimentos dos avós dela, que nunca tinha passado pra gente. Meu pai fez a roça dele lá na... E aí eu parei pra pensar,
quando acabou aquele período de estar dentro de casa e voltei a trabalhar, e as pessoas comentando como é que estava, como foi a pandemia, eu disse, gente, eu sei que a pandemia arrasou muitas famílias, eu sei que foi assim trágico, mas pra mim foi o que me obrigou a voltar para casa, foi o que me fez voltar para onde eu sou de fato, e o quanto foi bom pra mim. Aquela coisa de estar em casa foi algo assim indescritível. Eu fico imaginando essas pessoas que saíram das suas comunidades para morar na cidade, quanto isso é enlouquecedor mesmo, assim, sabe? Talvez seja um dos motivos de ter tanta depressão, porque idade. E eu acho que vocês sabem, porque eu acho que a maioria aqui é de fora. E agora eu estou aprendendo de vez em quando ficar pensando, poxa, eu estou morando aqui, sem perspectiva de voltar para morar lá, mas ainda fico com aquela coisa, mas bem que vai que haja a possibilidade de eu morar lá, porque o medo não é só o medo, é aquela coisa de não querer pertencer a outro lugar, porque você já pertence a outro, então você não quer de jeito nenhum abrir mão disso. Então, isso... E a gente fez por causa da universidade, com perspectiva de volta. E aqueles que saíram para trabalhar e que não vai conseguir voltar por tão cedo. A gente vê pessoas voltando depois de 40 anos, 50 anos. Do quanto isso adoece a gente. A gente já está acostumado a falar com o vizinho, falar com o ciclano e precisava deixar a filha com fulano de tal, deixa rapidinho. Vai para um lugar onde não conhece ninguém e as pessoas não estão nem aí o que acontece com você. Não está mesmo. Se você não tem apoio, e você sai de um lugar que todo mundo é de certa forma uma família. A gente brinca dizendo que em comunidades pequenas todo mundo toma conta da vida de todo mundo, como algo de fofoca, mas é uma das coisas que ajuda a cuidar um do outro. Se um da gente aprontava, que lá na nossa região era tomar banho de tanque, tinha que tomar banho de tanque escondido de papai e maminha e da comunidade, porque senão alguém contava amanhã o que a gente estava aprontando. E assim, não tinha essa questão de duvidar porque tá falando mal. Ia lá e levava uma surra mesmo porque alguém tá... E era... Todo mundo cuidava de todo mundo. E vocês sabem como é isso aqui na comunidade. E a gente perde isso quando chega na cidade. E quase todo mundo, se vocês for ver, a favela foi gerada das pessoas que vieram de cisalas, né? E tinha essa questão de se cuidar. E de repente, a gente tá num lugar de gente onde ninguém tá nem aí. E ninguém cuida de ninguém, e você que se vira que se cuidar. E aí a gente vê um governo que, aí eu tenho que bater nessa tecla, porque a gente, assim, é uma divisão tão injusta que a gente vê, quando fala do Sul, fala das produções, a gente vê que a parcela que vem pra gente que é Nordeste é muito menor do que pro Sul, e a gente está falando de desenvolvimento no geral, mas eu estou falando especificamente para a agricultura. E quando a gente vê a parcela da agricultura familiar e a agricultura agronegócio, na verdade, a gente vê que a gente recebe migalha. E aí, por que o êxodo rural? Não há investimento praticamente nenhum para a permanência do campo. Não há. E aí, desde sempre, nunca houve. Assim, o que dá para a gente é o suficiente para sobrevivência. Aliás, se chamava de culturas de sobrevivência, né? Não era de produção para vender, para comer, era de sobrevivência. E, aliás, a gente até mudou o nome, porque a gente não está só sobrevivendo no campo, a gente cria muita coisa ali de comidas, né? Mas, assim, o quanto a proposta é esvaziar o campo. E aí, por mais que a gente não deve esperar chegar e fazer, e essa questão de passar a cultura, de chamar para... Aliás, as crianças têm que estar em todas as reuniões de assembleia, porque é quando eles entendem como é que funciona a comunidade. Precisa disso, porque precisa depois de lutar em coletivo para que comece a ter mais investimento para o campo. Porque a gente vê assim, o campo brasileiro é envelhecido, praticamente todo o campo brasileiro é envelhecido. A gente chega os projetos de até vem dizendo assim, 30% tem que ser jovem e 50% mulher. Por que isso? Porque as mulheres do campo são silenciadas e dificilmente têm acesso aos direitos delas. Isso por décadas, né? Então, os projetos de até vem com a proposta de vamos tentar minimizar e chamar as mulheres para participar das atividades. E jovem, para ver se dá algum incentivo para os jovens continuar. Mas a gente sabe que, por exemplo, o projeto começa em 3 anos de duração. A perspectiva é que depois de 3 anos a gente saia. E aí começa um outro projeto. E talvez a comunidade seja beneficiada de novo, talvez não. O até, não é. O até é uma conquista
dos trabalhadores rurais que pautaram com sindicatos e conseguiram ter assistência técnica. Agora não consegue fazer investimento da roça sem uma assistência técnica, né? Os órgãos que fazia público estão sendo exterminados. Então, vamos fazer até. Só que não é direto. Eu tenho direito a ter assistência técnica minha vida toda, mas não, vocês vão ter quando chegar um projeto e sua comunidade for beneficiada. Então, assim, a proposta é sempre caminhando para desmoronar mesmo aquilo que a gente conseguiu e que é migalha. E não vai ser investido. Você vai ver um grande fazendeiro, e eu sempre pauto nisso, porque eu acho que a luta pela terra é algo, uma bandeira de luta minha de vida, talvez seja assim, por causa do assentamento. Você vai ver que eles conseguem pegar milhões de empréstimos. E se eles ficarem inadimplentes, eles não perdem a terra, pode ter certeza, eles não perdem terra. A gente pega 6 mil, 10 mil, e aí da gente que perca, desculpa. E foi aprovado recentemente que a gente vai conseguir colocar, que antes não precisava colocar a nossa casa como garantia, agora vai ser. Então assim, você só tem a casa e aí o banco pode tomar a sua casa. Então assim, e ninguém pensa em tomar fazenda nenhuma, né? Mas as casas, que é o único bem de muitas famílias, pode ser tomada agora. Então, a gente tem um hábito, e aí eu falo da gente pobre mesmo, viu? De questionar alguns direitos que são nossos. De fato. Eu vi alguns agricultores questionando, por exemplo, o auxílio maternidade. Dizendo que as mulheres estavam parindo para pegar esse dinheiro. E foi assim, né? Mas não questiona o tanto de direitos que são negados a gente. E que, de fato, a gente não tem noção de como é desigual a divisão no país. Então, por que os jovens estão saindo? Porque não é para eles ficarem mesmo, não. A ideia é para eles não ficarem mesmo. Tem que sair, porque tem que gerar mão de obra na cidade. Porque o campo tem que ser ocupado por um grande fazendeiro depois de pegar a sua terra e está tudo certo. Se a gente não pagar ITR, que é o imposto de terra, podemos lá na frente não conseguir nem se aposentar, né? Tem muitos fazendas que nem tem lá 1.000 tarefas, 1.000 hectares, mas só tem no documento 200, por exemplo. E ele só paga o imposto daquelas 200. E aí a gente fica... 60% das terras brasileiras está na mão de empresa do agronegócio que tem capital estrangeiro. A gente está vivendo em um país que as terras já quase todas não são nossas. E aí de repente a gente quer privatizar a água, a luz. Na verdade já está praticamente Justamente, privatizado. Né? Eu vou fazer E aí, uma proposta. Só para encerrar, Tá, você, tá. eu queria pegar só 2 pontos. Rapidinho. Rápido. O primeiro foi o que ele falou e depois outro que o Cosme falou. O que ele falou é sobre essa questão do retorno, da volta, né? Quando você falou isso, eu só lembrava da Caverna de Platão. Ele fala do filósofo formado, né, da formação e do retorno. Como que essa pessoa vai ser vista? Ele pode morrer, ou pode ser considerado louco, não sei o que, coisa e tal. Não é, irmão? Não é? Não pode não. Por esse é um. E a outra coisa é uma distopia, que é Fahrenheit 451. Nessa distopia, ele vai falar que todo mundo tem que viver na sociedade da tela, certo? E a menina, ela fala sobre o tempo, o que é que ela faz com o tempo dela. O que é que ela faz com o tempo dela? Passeia, olha o jardim, olha as coisas e conversa. E o que é que a distopia é? A distopia é o seguinte: no futuro, os bombeiros não vão precisar mais apagar fogo de casa, porque não existe mais isso devido às tecnologias. Então o que é que vai fazer? Ele vai tocar fogo em livro. Ninguém pode ter livro. Só que aí, uma outra questão muito importante que perpassa ali é o que você falou, Cosme, que é a questão da comunicação e da conversa. E o bombeiro pergunta lá, né, a menina, o que é que vocês fazem? Nós conversamos. Mas conversa o quê? Nós conversamos. É isso. Eu acho que a gente precisa estar conversando. A gente precisa estar aqui, entendeu? Conversando, trocando essas experiências. A gente precisa voltar. A gente precisa voltar. Então é ir e voltar. É Platão, é Fahrenheit, é tudo isso que a gente está falando aqui. Tá bom? Eu quero agradecer a acolhida de vocês aqui. E quero realmente já me convidar para voltar.